Intervenção no Distrito Federal termina com quase 500 pessoas acusadas pelos tumultos no dia 8 de janeiro. Ministro da Justiça anuncia a visita das Forças Armadas à terra Yanomami que os garimpeiros exploram em Roraima. Geração de empregos cai em dezembro, mas país termina 2022 com mais de 2 milhões de novas vagas de trabalho. Americanas inicia processo de desligamento de funcionários terceirizados. Brasil destrói o equivalente a 75 campos de futebol por dia de Mata Atlântica durante 3 meses. Boeing aposenta modelo 747 depois de mais de 50 anos de história. Franceses voltam às ruas em protesto contra a reforma da Previdência do governo. E a reposição hormonal é mais importante do que as pessoas pensam para a saúde das mulheres. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Terminou hoje a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Quase 500 pessoas foram acusadas após os atos de vandalismo de 8 de janeiro. A rotina vai mudar amanhã. O novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal é Sandro Avelar. Delegado da Polícia Federal desde 1999, Avelar já foi secretário de Segurança do DF entre 2011 e 2014. Ele foi nomeado na última sexta-feira, dia em que o interventor federal e secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, apresentou o relatório final da intervenção na segurança do DF. O documento traz uma série de conclusões sobre as circunstâncias que levaram às invasões de 8 de janeiro. O relatório afirma que o acampamento instalado em frente ao QG do Exército após o resultado das eleições funcionou como um centro de organização de atos contra a democracia. Além disso, segundo o relatório, o gabinete do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, foi informado pela equipe de inteligência da secretaria que havia um plano para a invasão dos edifícios sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Mas nada foi feito. Anderson Torres está preso por decisão do STF. No dia dos ataques, Torres estava no exterior. Ele foi exonerado da segurança do DF assim que manifestantes invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Diante da falta de ação da Polícia Militar do Distrito Federal para conter os invasores e proteger os edifícios, o presidente Lula, que estava em agenda oficial em Araraquara, decretou intervenção federal na segurança pública e colocou Ricardo Capelli no cargo de interventor. Em poucas horas, os edifícios foram esvaziados, mas ficou um rastro de destruição. E, a partir daí, teve início a busca e a punição pelos responsáveis dos atos. 6 comandantes da PM foram exonerados e estão sendo investigados. E o governador reeleito Ibanez Rocha foi afastado das funções para garantir a transparência das investigações. Ele tem colaborado com a Justiça e afirma que foi levado ao erro pela equipe de segurança. 479 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por participar das invasões aos edifícios sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Essas pessoas estão presas no complexo penitenciário da Papuda e foram detidas no acampamento que estava instalado em frente ao quartel-general do Exército, aqui em Brasília. Além disso, 92 pessoas tiveram os bens bloqueados. Essas pessoas são suspeitas de terem financiado os manifestantes e os bens deverão ser utilizados para ressarcir os cofres públicos após o prejuízo deixado pelas invasões. Segundo a Advocacia Geral da União, o prejuízo estimado até o momento é de 18 milhões de reais. Vidraças, móveis e equipamentos de segurança foram destruídos nos edifícios dos 3 poderes e obras de artes foram furtadas ou danificadas. As equipes de restauração das 3 casas vêm trabalhando desde o dia 8 para recuperar o que pode ser restaurado. No STF, o primeiro andar do prédio está sendo organizado
e os itens recuperados para o início do ano judiciário nesta quarta-feira. A estátua da Justiça, que fica em frente ao prédio do Supremo, que foi pichada no dia 8, foi lavada e recuperada. Na Câmara, a escultura A Bailarina foi a primeira obra restaurada que voltou para o lugar onde estava antes da invasão. No Senado, a primeira tela voltou a ser exposta essa semana. A obra Trigal na Serra, de Guido Mondim, é uma das 14 telas que estão sendo recuperadas. O choque de ter visto e agora a emoção de estar entregando uma obra restaurada de volta, são duas coisas assim bem difícil até mesmo de explicar. Carpetes e outros objetos também estão passando por restauração. Já as telas com as imagens dos ex-presidentes do Senado serão refeitas. E também temos aqui alguns quadros que sofreram bastante atos de vandalismo. Esses aqui são ex-presidentes do Senado Federal e 4 quadros foram cortados, né, nas suas faces. Aqui está o quadro do senador Sarney, né? Esse quadro de presidente Renan Calheiros foi bastante danificado. Temos aqui o pai da senadora Simone Tebet, né, o senador Rames Tebet, que também teve o rosto dilacerado pelos atos de vandalismo. E um outro quadro do senador Renan, quando ele ocupou pela primeira vez a presidência do Senado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que seja tomado o depoimento do deputado Valdemar Costa Neto, presidente do PL. O ministro atendeu ao pedido da Polícia Federal e deu 5 dias para que seja esclarecida uma declaração recente do parlamentar ao jornal O Globo sobre uma minuta encontrada na casa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, onde estaria sendo pedido um golpe de Estado. Valdemar afirmou que recebeu várias propostas para questionar ou até mudar o resultado das últimas eleições. Após as denúncias e desdobramentos sobre o garimpo ilegal nas terras indígenas, o governo pretende reforçar a segurança no local e retirar os garimpeiros das terras Yanomamis. Além disso, novas denúncias mostram que os medicamentos contra a malária que seriam enviados aos indígenas eram desviados de sua rota final. As informações de defesa fortificada no estado de Roraima foi passada pelo ministro da Defesa, José Múcio. Ele afirmou que irá com os comandantes da Aeronáutica, Exército e Marinha para Roraima na próxima semana e que os papéis de cada força dentro da grande operação de desmonte do garimpo ilegal já está definida. Um exemplo disso é a assinatura de uma medida provisória pelo presidente da República em que autoriza a Aeronáutica a controlar o espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami enquanto durar a emergência em saúde pública de importância nacional. O decreto também determina que a Força Nacional de Segurança seja prorrogada por mais 6 meses e poderá atuar na proteção das equipes de saúde e de assistência no território indígena. O ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas estiveram em uma reunião no dia de ontem com o presidente Lula para tratar sobre o assunto. Também participaram do encontro o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a futura presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. E o descaso com os povos indígenas atingiu níveis alarmantes. Em uma investigação, foi apurado que um dos projetos dos garimpeiros era minar o povo indígena local. Uma das formas encontradas foi o desvio de remédios contra a malária. A informação foi confirmada pela Fundação Oswaldo Cruz. Em nota, a Fiocruz disse que no dia 18 de janeiro, o Instituto de Tecnologia em Fármacos enviou um ofício ao Ministério da Saúde para notificar o órgão sobre a comercialização ilegal de um lote de medicamento produzido pelo Instituto para o tratamento da malária. Ainda segundo a Fiocruz, o lote foi integralmente entregue ao Centro de Distribuição e Logística do Ministério da Saúde. Já a pasta disse que está apurando a denúncia e abrirá uma investigação sobre o caso.
E quem usa cartão de pagamento tem um novo motivo para se preocupar. Surgiu um novo golpe para capturar dados e valores de quem está fazendo uma compra. Mais informações com a repórter Bruna de Jaimo. São 3 novas variantes de um vírus chamado Prilex, que é conhecido por roubar os dados dos cartões inseridos nas maquininhas e realizar compras fantasmas. Além dos golpes já conhecidos aí, que é o do visor quebrado, da maquininha com problema e até os mais abusados, que pegam o cartão da mão do cliente e passam na maquininha sem mostrar o valor, agora os criminosos usam uma mensagem de erro na tela para forçar os clientes a usarem o cartão físico inserido na maquininha. Nesse momento, os dados são roubados e usados de forma indevida. Essas versões do vírus Prilex conseguem filtrar cartões de crédito de acordo com o seu segmento e criar regras para cada um deles. Ou seja, eles podem escolher capturar os dados daqueles cartões Infinity, Black, que têm limites e saldos mais altos. Para se proteger, o cliente tem a opção de pagar aí no Pix, no dinheiro ou solicitar um outro terminal de pagamento. Em relação aos donos dos estabelecimentos, eles têm que manter o computador muito seguro, com todos os tipos de antivírus instalados para que isso não aconteça. Então agora a gente tem que lidar aí com mais um tipo de golpe, tomar muito cuidado para não cair nesse golpe novo, que é o golpe do erro na maquininha. De São Paulo, Bruna de Jaimo. 7 pessoas morreram e 22 ficaram feridas após um ônibus de viagem tombar na BR-277 em Fernandes Pinheiro, no Paraná. Uma criança de 3 anos, nascida na Argentina, foi encontrada entre os mortos. Além da criança, as outras vítimas são 2 mulheres, uma delas também argentina, mãe da criança, e 4 homens. Dos mortos, 4 corpos ficaram presos embaixo do veículo, de acordo com os bombeiros. Os corpos estão sendo recolhidos e levados para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Já os feridos foram levados para hospitais de Irati. Ao todo, 54 passageiros estavam a bordo do veículo. 26 não se machucaram, entre eles o motorista. O veículo, que pertence à aviação catarinense, saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, às 4h40 da tarde de segunda-feira e tinha destino a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Em nota, a companhia catarinense lamentou o ocorrido e disse estar com equipes no local, prestando assistência aos passageiros e familiares. E veja a seguir, geração de empregos cai em dezembro, mas Brasil termina 2022 com mais de 2 milhões de novas vagas de trabalho. E ainda, Americanas inicia processo de desligamento de funcionários terceirizados. Segue a corrida em busca de votos para a eleição no Senado Federal. Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho são os principais candidatos e representam alas opostas das políticas. Pacheco é o candidato de Lula, enquanto Marinho tem o apoio de Jair Bolsonaro. A disputa está mais acirrada do que se imaginava, semelhante a um terceiro turno eleitoral, só que desta vez no parlamento. Ministros de Lula eleitos senadores devem ser exonerados amanhã para tomar posse no Senado e votar em Rodrigo Pacheco para a presidência da Casa. Depois, retornam aos cargos. Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Flávio Dino, da Justiça, Carlos Fávaro, da Agricultura e Camilo Santana, ministro da Educação, foram eleitos no ano passado, mas antes de tomar posse, passaram a ocupar cargos no primeiro escalão do governo federal. O governo conta com o apoio desses ministros e senadores eleitos para reconduzir Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Hoje, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ex-senadora, disse que está fazendo campanha pela reeleição de Rodrigo Pacheco. Para Tebet, Pacheco representa a estabilidade institucional e, para ela, a estabilidade econômica e a redução dos juros também dependem disso. Rodrigo Pacheco é senador pelo PSD de Minas Gerais e atualmente é o presidente do Senado. Ele conta com o apoio do governo federal.
Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, publicou em uma rede social que a bancada do PSB no Senado está com Pacheco. O principal concorrente do atual presidente, Rodrigo Pacheco, é Rogério Marinho, senador eleito pelo PL do Rio Grande do Norte. Marinho é ex-ministro do Desenvolvimento Social de Jair Bolsonaro e tem o apoio dos partidos ligados à direita. O PP, o PL e o Republicanos formaram um bloco para apoiar a candidatura de Marinho. Na noite desta segunda-feira, durante um jantar do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma videochamada e disse que Rogério Marinho representa o que o Brasil quer para o Senado. Bolsonaro afirmou que o projeto de seu governo permanece. Pelas redes sociais, o ex-vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, declarou apoio a Marinho. A eleição para a presidência do Senado Federal será realizada nesta quarta-feira, logo após a cerimônia de posse. E embora o apoio dos partidos seja importante para a vitória, a eleição é secreta. Por isso, há chance de um alto índice de traição. Na Câmara dos Deputados, a vitória de Arthur Lira já é dada como certa, pois ele tem o apoio da maioria dos partidos e dos deputados. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O Brasil registrou 2 milhões de empregos formais no passado, segundo o Ministério do Trabalho, mas o número ainda ficou abaixo do registrado em 2021. O saldo positivo de vagas com carteira assinada em 2022 foi puxado pelo desempenho do setor de serviços, comércio e indústria. Todas as 27 unidades da federação contrataram mais do que demitiram no mercado formal e o melhor desempenho foi novamente registrado em São Paulo, que abriu mais de 560 mil postos de trabalho. Dezembro foi o único mês que registrou saldo negativo de vagas depois de meses de desaceleração nas contratações. Foram fechados 431.011 postos de trabalho. O número é resultado da diferença entre admissões e desligamentos realizados no período e ficou bem acima das projeções do mercado, que estimava a perda de 340 mil vagas. A comparação com anos anteriores a 2020 não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia do CAGED. Após fazer diversos anúncios para garantir e fundamentar o pedido de recuperação judicial, Americanas descumpriu um deles e iniciou as demissões em cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, a empresa negocia um empréstimo de cerca de 2 bilhões de dólares com os bancos. Após o pedido de recuperação judicial feito no último dia 19, uma das maiores varejistas do país começou os cortes de pessoas. Cerca de 50 empregados terceirizados foram demitidos. A informação foi confirmada pelo presidente da União Geral dos Trabalhadores e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. As demissões ocorreram porque esses contratos com algumas das empresas terceirizadas com a varejista já tinham término previsto para o último dia de janeiro de 2023. Segundo o apurado diretamente com as fontes, as demissões começaram no Rio de Janeiro, sede da companhia, que foi fundada em 1927 por imigrantes americanos. Já em Porto Alegre, por exemplo, as demissões já atingem funcionários das lojas com menos de um ano de casa. Em contrapartida, a Americanas informou que não iniciou nenhum processo de demissão de funcionários e ainda disse que apenas interrompeu alguns contratos de empresas fornecedoras de serviços terceirizados. Mas as demissões podem ser um gatilho para uma outra etapa difícil para a empresa, o fechamento de lojas. Existe a expectativa que ao menos 30% dos pontos de venda fechem as portas, a fim de reduzir os custos fixos com aluguel e pessoal. As lojas que podem ser fechadas pertencem aos 1.017 pontos no formato tradicional e 783 no formato Express.
Durante a sua corrida para se manter de pé, a Americanas está em negociação com bancos para obter um empréstimo de 2 bilhões de dólares, cerca de 10 bilhões de reais, com a ideia de manter o fluxo de caixa e, consequentemente, manter as suas operações. As negociações com os bancos envolvem as garantias que serão pedidas para conceder os recursos. Mas mesmo conseguidas tentativas, a varejista parece estar nas cordas, quase nocauteada. O futuro agora depende diretamente de novas vitórias em tribunais e negociações financeiras nas instituições bancárias. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, suspendeu por mais um mês a portaria que aumentaria o preço dos medicamentos no estado. O avanço no valor já tinha sido prorrogado em agosto do ano passado. Agora, a data de início da vigência passou para 1º de março. A indústria farmacêutica tenta conter o aumento de tributação e indica possíveis inconsistências na nova lista de preço médio ao consumidor final. Durante o período de suspensão, as informações apresentadas pelo setor serão analisadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. O Fundo Monetário Internacional fez uma previsão mais otimista para a economia brasileira neste ano. A estimativa de alta no PIB do Brasil influencia um melhor desempenho da América Latina. O FMI destacou que a perspectiva de crescimento da economia do Brasil neste ano teve ligeira melhora. A atualização das projeções mostrou que o Produto Interno Bruto brasileiro, que soma todos os bens e serviços finais produzidos no país, deve crescer 1,2% neste ano. O resultado é em comparação com a previsão de elevação de 1% estimada em dezembro. Por outro lado, a estimativa para 2024 caiu 0,4 ponto percentual, com expectativa agora de expansão de 1,5% da economia. O cenário do FMI para este ano é melhor do que aquele esperado por analistas da pesquisa Focus do Banco Central, que vem em uma expansão de 0,8% do PIB. Mas para 2024, as contas das duas instituições coincidem. O Banco Central projetou em dezembro um crescimento de 1% do PIB. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve divulgar as suas primeiras estimativas para a atividade econômica em março. De acordo com o relatório do Fundo Monetário, o crescimento da América Latina e Caribe deve desacelerar de 3,9% em 2022 para 1,8% em 2023, com a revisão para cima de 0,1 ponto percentual na conta para este ano, em relação ao relatório de outubro. Essa reavaliação reflete a melhora na conta do Brasil, bem como uma elevação de 0,5 ponto percentual na estimativa de expansão do México para este ano, a 1,7%. No geral, o FMI disse que a economia global vai se sair melhor do que o esperado em 2023. A expectativa é de que a economia mundial cresça 2,9% este ano e que a ameaça de recessão deve diminuir em alguns países. No mercado financeiro, à espera das decisões sobre taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, que serão divulgadas amanhã, o dólar voltou a cair e fechou a última sessão do mês em queda de 0,80%, cotado em R$ 5,07 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,03% aos 113.430 pontos. Algumas capitais brasileiras querem saber com mais detalhes quantas pessoas moram nas ruas. O principal objetivo do censo será dar mais informações para as políticas públicas. Belo Horizonte, Manaus, Salvador e Recife são algumas das capitais que estão tentando entender o problema. Uma população invisível que aumentou durante a pandemia de Covid-19. Desde 2019, a população de rua cresceu cerca de 38%, segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. São mais de 281.400 pessoas vivendo em situação de rua no Brasil. Em Manaus, foram identificados 466 novos moradores, enquanto em Belo Horizonte foram 5.400 pessoas.
Algumas capitais vão ampliar as equipes de abordagem para atender a população, enquanto outras estimulam essas pessoas a procurarem serviços públicos. Em alguns lugares existe uma parceria com pousadas para receber um pequeno número de desabrigados. As ações cresceram depois que os moradores de rua estiveram em destaque no discurso de posse do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E veja a seguir, Brasil destrói o equivalente a 75 campos de futebol por dia de Mata Atlântica durante 3 meses. E veja também, Boeing aposenta modelo 747 depois de mais de 50 anos de história. Durante 3 meses do ano passado, foram desmatados mais de 6.850 hectares na Mata Atlântica, o equivalente a 75 campos de futebol de área desmatada por dia. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Os dados são do novo boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento da Mata Atlântica. O sistema foi criado em 2022 com o objetivo de monitorar e divulgar informações sobre desmatamento no bioma que é o mais ameaçado do Brasil. Só os estados de Minas Gerais e do Piauí somam mais de 43% do total desmatado, respectivamente 1.650 e 1.327 hectares. Os 2 municípios com as maiores áreas derrubadas foram Riacho Frio, no Piauí, com 652 hectares, e Cristino Castro, também no Piauí, com 359 hectares. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, os dados confirmam a alta do desmatamento no bioma, seguindo a tendência de outros biomas do Brasil, como a Amazônia, nos últimos 10 anos. Ainda de acordo com a organização não governamental, os grandes desmatamentos em área contínua se devem à expansão agropecuária. Além disso, falhas na fiscalização e no combate ao desmatamento. De São Paulo, Leonardo Félix. As queimadas em área de floresta atingiram o pico em 2022 e destruíram 2.800.000 hectares, segundo dados divulgados hoje do Monitor do Fogo do MapBiomas. O número é 93% maior em relação a 2021. Do total, 85% dessas queimadas ocorreram na Amazônia, bioma mais afetado pelo fogo. Como o projeto que usa mapeamento de satélites para chegar aos números só começou em 2019, não há dados de períodos anteriores. Quando o Monitor do Fogo levou em consideração todos os biomas, foi observado que as queimadas se dividiram quase pela metade, entre Amazônia e Cerrado, sendo que o índice da área queimada foi de 49% na Amazônia no ano passado, com 7.900.000 hectares. Já no Cerrado, foram 45% do total de queimadas, com 7.400.000 hectares queimados no ano. Segundo o pesquisador do Instituto Pesquisa da Amazônia, o fogo na floresta está relacionado ao desmatamento do bioma, porque a prática do uso do fogo é utilizada para remover a vegetação mais densa e preparar o solo para atividades agrícolas ou pecuárias. As terras indígenas, alvo de garimpos e desmatamento, também estão sofrendo com queimadas. As maiores áreas destruídas pelo fogo são o Parque Indígena do Araguaia, a Terra Indígena Raposa Serra do Sol e Parque Indígena do Xingu. Na porção norte da Amazônia, o fogo chamou a atenção em dezembro, alcançando terras também indígenas do Marcos e o Parque do Tumucumaque. Entre as unidades de conservação queimadas, o Parque Nacional do Araguaia lidera o ranking, seguido pela Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Dados divulgados hoje pela Polícia Federal mostram que a apreensão de cocaína no Brasil cresceu mais de 130% em 10 anos. Em 2013, a corporação recolheu 41.700 quilos da droga e, em 2022, tirou de circulação 96.600 quilos da substância. Os valores dizem respeito à soma de cloridrato, pasta base e crack em todas as unidades da federação. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, há a intenção de aumentar o trabalho de cooperação da corporação com organismos internacionais. Na semana passada, a PF brasileira e a Polícia Federal Argentina assinaram uma declaração de intenções com o objetivo de estabelecer estratégias
de cooperação para o combate ao crime organizado na América do Sul, especialmente o tráfico de drogas e de armas. O acordo reúne mecanismos para agilizar a troca de informações de inteligência policial e a realização de atividades operacionais conjuntas entre os dois países. Apesar dos resultados positivos em relação à retenção de cocaína, a captação de LSD e de lança-perfume no país teve queda. Em 2013, a Polícia Federal apreendeu 36.400 frascos de lança-perfume, número que caiu para 368 frascos no ano passado. Os pontos de LSD confiscados pela Polícia Federal em 2013 somaram 61.200, enquanto a quantidade de 2022 foi de 3.800. De acordo com a PF, as apreensões dependem de fatores como a localização e a identificação dos traficantes. Há estados que são rota de passagem para as drogas e outros fazem fronteira com regiões produtoras, no norte e no centro-oeste, por exemplo, com Bolívia e Colômbia, países considerados produtores de entorpecentes. Quanto maior a fronteira, mais complexa a fiscalização. As características particulares dos estados se refletem nas apreensões, observa a Polícia Federal. A Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal promovem uma campanha educativa para coibir a comercialização de cigarros eletrônicos em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O objetivo da ação também é orientar pais e alunos de escolas públicas e particulares. Atrativo e com aroma agradável, de frutas dos mais variados tipos, mentolado ou até mesmo de chocolate. O cigarro eletrônico, que caiu no gosto de adolescentes e jovens, é objeto de uma ação entre a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária em Dourados. A intenção é de coibir e punir o comércio ilegal destes dispositivos. O foco primeiro é alertar, que é um produto de venda proibida, então o uso dele é proibido. E depois também orientar a população, por não ser um produto que não tem controle da sua entrada, da sua comercialização, a gente não sabe o que contém dentro. A gente não sabe dos níveis de substâncias e o que essas substâncias podem ocasionar para a saúde. Então, além dessa proibição, também um alerta para a saúde pública. A comercialização e o uso deste dispositivo, conhecido também como cigarro eletrônico, é proibida no Brasil desde 2009, há 14 anos. Mas em alguns comércios aqui de Dourados, o produto é encontrado com bastante facilidade. Na verdade, essas fiscalizações elas já acontecem dentro de uma demanda do nosso núcleo de vigilância sanitária. Se as denúncias chegam, elas são atendidas. Agora, a nossa ideia, de primeiro momento, é realmente fazer uma fiscalização mais ostensiva para a gente conseguir tirar um maior número desses produtos do nosso comércio. As ações serão realizadas principalmente em estabelecimentos que ficam próximos de áreas escolares neste início de ano letivo, mas deve sim se estender durante todo o período de 2023. Nós estamos com esse trabalho desde o ano passado, realizando palestras nas escolas, todas as escolas que solicitaram. Houve uma demanda maior, do meio do ano passado até o final do ano. Muitas escolas pedindo, que estavam encontrando crianças, adolescentes com esse cigarro dentro das escolas, nas imediações. E nas conversas, muitas crianças falavam que compravam nas imediações da escola. Se estiver sendo vendido, essa mercadoria será apreendida. Então, essa semana vamos intensificar a fiscalização nas imediações de todas as escolas, sejam elas estaduais, sejam elas municipais ou até mesmo as particulares. É importante lembrar que o uso deste dispositivo, além de ilegal, causa inúmeros malefícios para a saúde. Toda a parte do nosso sistema cardiorrespiratório, então doenças relacionadas ao coração, ao pulmão, vão ser agravadas pelo uso desse dispositivo. Denúncias podem ser feitas na guarda com relação a algum ponto de distribuição, de venda, enfim, desse tipo de equipamento? Sim, pode ser feito através do telefone 199, 153. Importante a gente saber que a gente tem que estar no local quando alguém encontra alguém vendendo, porque é importante a situação de flagrância, A Boeing aposentou oficialmente o modelo 747-8. Foram 5 décadas de história e mais de 1.500 unidades vendidas. Para muitos, o modelo é considerado o maior projeto de aeronaves civis de todos os tempos.
A história desse gigante, que representou um dos maiores avanços da história da aviação de passageiros, começou na década de 1960, quando o transporte aéreo se popularizou e os aeroportos enfrentaram um aumento do tráfego. A partir desse momento, a Boeing decidiu construir um avião que pudesse transportar muito mais passageiros. Inicialmente, seus engenheiros imaginaram 2 fuzilagens sobrepostas, mas se preocuparam com a situação dos passageiros mais altos em caso de evacuação da aeronave. Assim, o 747, chamado de Rainha dos Céus, ou Jumbo, viria a se tornar o primeiro avião com 2 corredores. Facilmente reconhecível pela sua córcova na parte frontal, o 747 é composto por cerca de 6 milhões de peças, produzidas no mundo todo. A montagem acontecia na fábrica da Everett, no estado americano de Washington, especialmente erguida para finalizar os aviões. Graças ao seu tamanho, alcance e eficiência, o 747 permitiu que a classe média se aventurasse para fora da Europa ou dos Estados Unidos, com passagens cada vez mais acessíveis, mesmo durante a crise do petróleo nos anos de 1970. Por esse motivo, ele é considerado responsável por democratizar o acesso a viagens aéreas ao redor do mundo, além de ter transportado diversos presidentes dos Estados Unidos. O modelo termina sua história com mais de 100 clientes espalhados pelo mundo e 1.574 exemplares negociados. A aeronave também é uma marca na história da aviação espacial, já que ajudou a transportar aeronaves da NASA. A última unidade do Jumbo 747 pertence à empresa Atlas Air e será liberada para uma empresa especializada no transporte de cargas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu um pedido de registro definitivo da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. O uso emergencial já estava autorizado desde novembro do ano passado. O imunizante começará a ser usado no Brasil a partir do dia 27 de fevereiro. Para ter o registro definitivo, a Anvisa irá avaliar uma série de estudos clínicos e demais dados para comprovar a qualidade e eficácia do produto. No Mato Grosso do Sul, está tudo pronto para o calendário da dose de reforço com o imunizante bivalente da Pfizer. O Ministério da Saúde divulgou o primeiro cronograma vacinal com imunizante bivalente da Pfizer contra a Covid-19. A diferença entre esta vacina e a que foi aplicada na população ano passado é de que esta tem as características do vírus principal da primeira e segunda variante, a Ômicron. O imunizante será aplicado em Dourados a partir do dia 27 de fevereiro. Lógico, a depender da quantidade de vacina que o município venha a receber, nós teremos aí aproximadamente, já fizemos um balanço aí de 80 mil pessoas que se enquadram desses grupos. Então acreditamos que Dourados possa receber uma quantidade de vacina satisfatória e nós possamos colocar isso dentro das unidades de saúde para facilitar aí o acesso à população. Mas a vacina não estará disponível para todas as pessoas. Alguns critérios foram pré-definidos pelo Ministério da Saúde e serão seguidos. Além de fazer parte do grupo que o Ministério coloca, as pessoas devem ter o esquema primário de vacina completo para ter acesso a essa vacinação de reforço com a vacina bivalente neste ano de 2023. Edivan ainda alerta para a baixa procura pela imunização por parte de pais de crianças que estão na idade escolar em Dourados. Além da preocupação dessa aglomeração dentro da unidade escolar, com profissionais, professores e crianças, a gente ressalta a importância de pais responsáveis para que conclua o calendário vacinal da criança como um todo, levando aí a possibilidade de vacinar contra o sarampo, contra a poliomielite, então contra outras doenças aí que é disponível na rede. Então é algo também que nos preocupa nesse início de ano em relação a doenças que possamos, de alguma forma, inibir por conta da vacinação. E veja a seguir, franceses voltam às ruas em protesto contra a reforma da Previdência do governo. E ainda, reposição hormonal é mais importante do que as pessoas pensam para a saúde das mulheres.
Um recente estudo europeu mostrou que fazer terapia de reposição hormonal pode reduzir o risco de Alzheimer em mulheres. Estudos mostram que o risco de sofrer com Alzheimer é maior em mulheres do que em homens. A doença, causada pela degeneração e morte de células cerebrais, não tem cura e age de forma gradativa, até chegar ao estágio onde o paciente fica debilitado, com as estruturas musculares mais rígidas. Um dos motivos para que a doença se desenvolva com mais frequência em mulheres é a diminuição dos níveis de hormônio durante um período da vida chamado de climatério, que vem depois da menopausa. Basicamente, o que acontece é a falência ovariana, ou seja, os ovários deixam de fabricar os hormônios que durante toda a fase dela do menarque, ou seja, desde a fase que ela começou a menstruar até a última menstruação, ainda fabricavam hormônios. Ou seja, a partir daquele momento, ela deixa de ter os hormônios que habitualmente ela tinha no nível adequado durante todo esse período da vida dela. No Brasil, mais de 1.200.000 pessoas sofrem com algum tipo de demência. Mais de 100 mil novos casos são registrados anualmente, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas um estudo publicado na Europa mostrou que um hábito muito simples pode reduzir os riscos da doença de se desenvolver: a reposição hormonal. Reposição hormonal é isso. Quando o ovário deixa de fabricar os hormônios na dose adequada, aí eu começo a repor hormônio por via oral, transdérmica, vaginal, subcutânea, enfim. Através de várias formas eu reponho hormônio para que ela mantenha o nível hormonal adequado para o bem-estar dela. A pesquisa é considerada promissora no sentido de buscar formas de prevenir a doença e está em fase inicial. Mas a reposição hormonal não é só para mulheres. Homens também podem e devem fazer. O Dr. Tasso, que é nutrólogo, explica. O que nós precisamos entender é que todas as pessoas precisam de hormônio e que em nenhuma condição, quando a pessoa desenvolve qualquer problema, é feito um bloqueio desses hormônios ou retirado uma glândula para evitar um problema ou que ele se agrave. Pelo contrário, o corpo ele só funciona bem se eu tenho meus níveis hormonais adequados, porque os hormônios funcionam como verdadeiros mensageiros. Então, se em qualquer situação eu ainda não tiver também níveis ideais desses mensageiros, sempre o corpo vai trabalhar de uma forma pior, abaixo do ideal. A recomendação é de que todos devem procurar descobrir como estão os seus níveis de hormônio por volta dos 30 anos. Mas o tratamento tem eficácia em qualquer idade, desde que feito de forma correta, contínua e com acompanhamento de um médico. A Eliana desde sempre soube que, quando entrasse na menopausa, faria o tratamento. Eu já conhecia a reposição, assim, vagamente, já tinha ouvido falar. E era um fato que quando eu entrasse na menopausa, eu iria fazer reposição hormonal. E assim eu o fiz. Mas ela fez um tipo de reposição hormonal diferente, onde são usados hormônios bioidênticos. Os hormônios bioidênticos são aqueles feitos em laboratório que eles têm uma estrutura química exatamente igual aos hormônios naturais. Então, os hormônios que são produzidos pelo nosso corpo, eles podem ser produzidos também em laboratório. Os benefícios de ambos os tratamentos são muitos, já que ajudam a melhorar a qualidade da vida. O sono melhorou muito. E aí, com a melhora do sono, tudo na minha vida, impressionante como tudo começou a dar certo, como tudo funcionou muito bem. Eu tinha umas cefaleias que não passava nunca, sabe? Eu tinha elas assim, com uma frequência bem grande, e aí depois que eu comecei a equilibrar os níveis hormonais e com a presença do sono constante diariamente, como a minha vida mudou e mudou para melhor. E além disso tudo, existe uma lista de benefícios que fazem com que a reposição hormonal, acompanhada por um médico e associada a outros hábitos saudáveis, seja recomendada para muitas pessoas. Nós vamos ter a mulher resolvendo os problemas de fogachos, que são aquelas ondas de calor. Vamos ter melhora da disposição, da energia, concentração, aprendizado, melhora o otimismo.
a capacidade cognitiva vai aumentar, a tomada de decisão, a libido, a força, a melhora da composição corporal, reduzindo massa de gordura, aumentando massa muscular. Obviamente que não é só a reposição do hormônio que vai fazer isso. Neste período de Piracema, o movimento aumenta ainda mais nos locais de pesque e solte. E um torneio de pesca esportiva movimentou um pesqueiro em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Tá nervoso? Tem que pescar. Pescar ajuda. Foi pensando neste ditado popular e na própria experiência que o César fez no final de semana um torneio de pesca e solte em O Pesqueiro de Campo Grande. No começo era para montar uma confraternização, um encontro mesmo entre clientes, amigos, né? Só que virou esse torneio que ficou agora, né? Ideia abraçada por 32 duplas. Inclusive, este quarteto formado por 2 amigos e pai e filho que veio de São Paulo só para participar e tentar levar os R$10 mil do primeiro lugar. Na bagagem, muita história para contar. No último torneio ali em Prudente, eu peguei o jaú 2 vezes, né, no mesmo dia. Então é difícil acontecer isso e aconteceu. O mesmo peixe ser capturado 2 vezes. Mas isso não é história de pescador? Isso é verdade. Pescar não é só coisa de gente grande não, viu? O Eike está aí para confirmar isto. Aos 11 anos, ele já foi para São Paulo e lá fisgou um tambacu de 32 quilos. Não foi campeão, mas encara a paciência necessária na pesca como filosofia para a vida. Me inspiro muito na pesca. É um ótimo lazer. Que a pesca demanda tempo, prosa e concentração já é uma regra. João, que faz dupla com o Diogo, ainda dá como dica primordial o relacionamento em volta do lago. Perguntar o que sai, sempre pedir orientação, às vezes para quem conhece. Sempre no lago, manter uma boa relação, muitas pessoas podem te ajudar pescando. O time do Batom também está cada vez mais adepto da pescaria. A Fernanda, sempre que pode, acompanha o esposo. É uma paixão que a gente aprende e não larga mais. E o que dizer dessa família aqui, hein? Fernanda segura o pequeno Arthur de pouco mais de 1 semana, enquanto o Everton prepara a isca, que no início parece mais um mingau do bebê. É mais fácil fazer a isca pro peixe ou cuidar do Arthur? Fazer a isca pro peixe, viu? Cuidar do Arthur é facinho, deixa pra mãe. A mãe cuida. O Arthur também vai ser pescador, será? Ah, com certeza. Acompanhar a família, né? Para encerrar esta edição, a receita de um restaurante da Colômbia, que está fazendo um grande sucesso com uma técnica que o dono do local chama de chocolatoterapia. É bem simples. O cliente abre as mãos para receber o chocolate cremoso que o garçom despeja sem economia. Depois, é só fazer o que a maioria fazia quando era criança, que era lamber o chocolate com os dedos. Dizem que faz bem para as nossas emoções. E olha a expectativa do tiozinho aí. Do jeito que esfregou a iguaria, parecia estar com saudades. Uma técnica que é ótima para o cliente e também para o dono do restaurante, que recebe o equivalente a R$ 1.200 toda vez que a chocolatoterapia é pedida. E para quem gostou, a sugestão é fazer a calda com chocolate em pó que tem em casa, que sai bem mais barato. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.